Bem-vindo a Mercados e Negócios. Hoje a gente entrevista o presidente do Sindiex, Marcílio Machado. Presidente, obrigado por sua presença aqui no Mercados e Negócios. É um prazer estar aqui com vocês agora. Espero que a gente possa ter uma boa conversa, né? Assuntos importantes, né? Você está assumindo agora, assumiu há pouco tempo, né? Deve ter uns 3 meses, né, que nós assumimos a presidência do Sindiex, né? Como é que o senhor encontrou a entidade? Como é que as coisas estão? A entidade, eu acho que em termos de instituição, a gente tem que sempre pensar como que a gente pode fazer diferente, reformular alguma coisa, mas o que é realmente motivo de estratégia é repensar o comércio exterior, o que a gente pode fazer para aumentar a competitividade das nossas empresas aqui dentro do Estado do Espírito Santo. Recentemente, quer dizer, há pouco tempo, o mercado externo sofreu um baque com a mudança do Fundap, né, que era um ponto importante para o mercado externo, tinha os incentivos. Como é que ficou a situação com essa reformulação? Bom, essa reformulação, realmente você colocou muito bem, teve um impacto bastante grande nas empresas, que é uma cadeia muito grande de logística de comércio exterior, não somente empresas importadoras e exportadoras, mas se envolvem uma quantidade muito grande de, vamos dizer que essa cadeia tem 40 mil pessoas empregadas, que envolve despachante aduaneiro, seguradora, órgãos gestores de mão de obra, setor portuário, transporte, caminhão, posto de gasolina, cursos de especialização, advogados, então é bastante grande. Então, com essa mudança do ICMS interestadual de 12% para 4%, nós perdemos um dos incentivos, assim, vamos dizer, continua com incentivo, o Fundap continua existindo, mas nós temos agora, nesse momento, pensar mais em infraestrutura aeroportuária, rodoviária, e nós temos que pensar como atrair navios, armadores, de modo que a gente possa ser competitivo, principalmente com relação a frete e tempo de trânsito das mercadorias para chegar aqui no Espírito Santo. Quer dizer, o Fundap atrasou essa visão? Quer dizer, quando tinha incentivos, vocês ficaram mais tranquilos esperando isso ou já tinha essa preocupação antes? Olha, já existia essa preocupação antes, porque um dos problemas que nós temos, o Porto de Vitória, nós não podemos atrair navios grandes. Então, alguns armadores passaram a não mais atracar aqui. Então, nós ficamos com dificuldade. Isso tanto na importação como na exportação. Tem alguns setores, por exemplo, eu conheço também uma parte do que acontece com o setor de rochas, que estavam tendo que importar contêiner vazio, importar do Rio de Janeiro, trazer para cá para poder fazer as suas exportações. Então, esse problema já existia e se agravou mais ainda com essa resolução, né, com o objetivo que eu discordo totalmente do termo utilizado, guerra fiscal, porque a competitividade dos estados existe, não mudou nada depois dessa resolução que reduziu a alíquota interestadual do ICMS e atenuou mais o problema de que hoje nós temos que investir em infraestrutura para poder continuar atraindo carga aqui para o estado do Espírito Santo. Quer dizer, foi um problema do estado, que era São Paulo, que tinha um problema, precisava ter uma goela muito grande e queria mais ainda, né? Você colocou muito bem. A gente disse que São Paulo é um país dentro de um país, né? Que a riqueza, o produto interno bruto de São Paulo acaba sendo quase mais de 50% do país como um todo. E mesmo que as importações capixabas não representem mais do que 5% do que as importações feitas através do estado de São Paulo, isso incomodava São Paulo. O crescimento do Espírito Santo na área de comércio exterior acabou incomodando muito São Paulo. Eu não acredito que deveria haver um motivo justificável para isso, porque no Brasil é muito importante que aconteça uma descentralização. E como não existe uma política de desenvolvimento regional, o Fundap foi criado na década de 70, teve um papel muito importante. Mas agora a gente tem que olhar para o futuro, tá? Existe o Fundap, nós perdemos um pouco do nosso incentivo, que continua, mas agora a saída é infraestrutura. Nós temos que, a curto prazo, resolver um problema para poder receber contêineres, navio com contêineres, e o porto de Capoaba, que não tem condição. Então, nós precisamos achar uma alternativa de curto prazo, algum porto que possa, com não grandes investimentos,
conseguir atrair contêineres até que a gente possa ter um porto maior. Por exemplo, existe investimento no Porto Central, que está sendo estudado a possibilidade de receber carga containerizada, mas isso pode demorar 5 ou 6 anos. Então nós precisamos, no curto prazo, sobreviver de modo que a gente possa ter um futuro. E esse futuro, 5, 6 prazos, ou 5, 6 anos, desculpa, nós temos que ter uma solução para hoje. Aracruz. A Aracruz também é uma alternativa, né, que está sendo estudada. Nós até recebemos lá no Sindiex a visita da Patrícia, lá do Porto de Aracruz, e ela foi bastante sincera. Agora não existe a possibilidade de prometer nem antecipar que o Porto de Aracruz vai haver a possibilidade de resolver o problema de receber cargas através de container lá, porque é um porto privado, é um porto que não foi projetado para isso. Então, mais estudos estão sendo feitos para analisar essa possibilidade. Então, quer dizer, tecnicamente, comercialmente, isso deve estar sendo analisado, segundo a conversa que nós tivemos, mas nós precisamos receber, vamos dizer, a resposta desses estudos, se realmente vai ser viável. É o mais próximo dentro do prazo que vocês estão dando para resolver esse problema seria Aracruz, ou nenhum outro porto poderia atendê-los tão rápido. Existe uma discussão de TPS também, mas por outro lado, é um grupo privado, né, a Arcelor, o Zimina, Gerdau, e tem que verificar se existe possibilidade técnica, interesse comercial nesse sentido, tem que respeitar os interesses das empresas privadas que hoje administram, né, o TPS, são donos do TPS, para ver se isso vai viabilizar comercialmente para eles. Então, quer dizer, existe uma conversa entre os empresários, o governo, a sociedade como um todo, e nós somos otimistas que é bem provável que um desses locais possa se viabilizar, porque a economia mundial, principalmente olhar a economia americana, está se recuperando, a Europa também, e então nós temos que pensar que no futuro pode ser que exista a possibilidade de viabilizar um desses locais, né? Porque esperar um porto de água profunda ou o porto de central aconteça é muito tempo, e nesse período pode ser que a gente perca a competitividade para os outros estados que estão doidos para conseguir aumentar os seus negócios por lá também. Vou pedir licença seu para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre essa competitividade dos estados. Você disse que não acabou. A questão do completar a infraestrutura, nossas estradas, a ferrovia que está sendo planejada para a gente poder avançar nessa competitividade com os outros estados e botar os nossos produtos no mercado internacional. Excelente. Ok. A gente já volta com Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu me incomodo. Porque a violência contra as mulheres vai além da agressão. Humilhar e ofender uma mulher também é violência. Exigir a submissão da mulher à vontade de nós, homens, é violência. Assediá-las no trabalho ou submetê-las a abusos em trens, metrôs e ônibus lotados é violência. E violência contra a mulher é crime. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. Através dessa Central 24 Horas, você vai receber todo o apoio, informação e encaminhamento que precisa para dar um basta nesses crimes. Ligue 180 e use a sua voz para fazer justiça. O Brasil está ao seu lado nesta luta. Olá! Você sabia que vivem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos? 60 milhões. É como se as populações do Chile, Uruguai e Argentina juntas fossem só de crianças e adolescentes. Cada um desses meninos e meninas precisa de condições para desenvolver plenamente seu potencial. Infelizmente, nem todas as crianças crescem em ambientes adequados para que isso aconteça. Muitas sofrem com a violência dentro e fora de suas casas. São vítimas de violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, abuso e exploração sexual. A maioria dos casos nem se transforma em denúncia, por medo, insegurança ou falta de informação. Muitas pessoas deixam de denunciar e de proteger quem mais precisa. Mas você pode mudar essa história. O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets que facilita a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes. É super simples.
A partir da sua localização, o Proteja Brasil indica um telefone para que você possa fazer sua denúncia e endereços de delegacias, conselhos tutelares e outras organizações que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras. O ideal seria que você nunca precisasse usar esse aplicativo. Mas se presenciar um caso de violência, não pense duas vezes. Denuncie. Baixe o aplicativo. Espalhe essa ideia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e curta o Proteja Brasil nas redes sociais. Quanto mais gente souber da existência desse aplicativo, mais chances teremos de prevenir a violência e proteger nossas crianças. Participe! Proteja Brasil. Todos juntos por uma infância livre de violência. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Sindiex, Marcílio Machado. Marcílio, no final do último bloco a gente conversava sobre problemas de infraestrutura, problemas graves de infraestrutura, o senhor falava dos portos, mas nós temos problema também nas nossas estradas. Nosso aeroporto é famoso pelo problema de nunca terminar, e as ferrovias, há projetos de ferrovias que ajudariam a melhorar essa questão. Como é que vocês estão vendo e estão participando dessas discussões, né? A 101 foi privatizada, a 262 está sendo preparada, nós temos a ferrovia e temos o aeroporto. Como é que vocês têm participado dessas discussões? Na verdade, eu acho que é responsabilidade do cidadão, dos empresários, participar dessa discussão com o governo. Porque é muito fácil a gente ficar reclamando que um governante não fez isso, não fez aquilo. E o que nós estamos dando de sugestão? Então, na verdade, nós estamos participando de discussões em São Paulo, com os armadores, nós estamos participando de discussões aqui no Estado do Espírito Santo, recebemos os candidatos a governo, estamos recebendo para discutir, apresentando os nossos pleitos, como é que a gente entende. E não é porque nós somos da área de comércio exterior. Se você observar os países mais ricos do mundo, eles têm uma corrente de comércio exterior, que é a soma de importação e exportação, muito forte. Eu diria século XXI, recursos naturais não dão vantagem competitiva, recursos naturais por si só. Depende da maneira como os recursos naturais são utilizados. Então, para os próximos governantes, nós estamos colocando que... Como é que vocês estão pensando no Estado do Espírito Santo? Que maneira vai haver esse envolvimento nisso tudo que você está colocando? Porque o nosso mercado aqui no Espírito Santo é pequeno. 3,5 milhões de habitantes, então o Espírito Santo é passagem de carga para os outros estados. Então nós precisamos de ter uma ligação muito boa, infraestrutura logística rodoviária, como você colocou, aeroportuária. Então essa discussão é muito importante no sentido da gente vislumbrar de que maneira os nossos recursos naturais vão ser utilizados. Vão ser utilizados para educação, vão ser utilizados apenas para poder criar empregos públicos? Espero que isso não aconteça. Então, se os recursos naturais, por exemplo, com o recurso do pré-sal, forem utilizados com o objetivo de investir em educação e infraestrutura, eles são bem-vindos. Porque se a gente olhar hoje o exemplo da Venezuela, Oriente Médio, por exemplo, o óleo, o gás, essa coisa toda, não conseguiu melhorar o nível de vida e qualidade dessas sociedades. Então, eu acho que tem que ter um alerta, uma discussão muito importante nesse sentido. E o comércio exterior, sim, a China se tornou a segunda maior economia do mundo e olha a corrente de comércio dela, soma de importação e exportação. Os outros países do G7 também. O senhor está alertando as autoridades, nós estamos no momento eleitoral, quer dizer, que é preciso pensar para além de sugar os recursos, é preciso aprender a usá-los de maneira inteligente para as próximas gerações, porque o século 22 será o século da mente, não vai ter mais essa coisa de, eu sou exportador ou importador, eu penso melhor, eu penso pior. A sociedade do conhecimento. No passado a gente diria que não existe mais país desenvolvido e subdesenvolvido, eu diria que existem países ignorantes e não ignorantes. A sociedade realmente é a sociedade do conhecimento. Se olhar, por exemplo, o que tem sido feito no norte da Europa, dos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, ou até mesmo na Alemanha, eles estão investindo muito em energia renovável, estão investindo muito em energia solar, estão investindo muito em energia eólica. Então, é claro, os recursos naturais que o Brasil tem são muito bem-vindos, são maravilhosos, mas eles têm que ser utilizados de uma maneira adequada. Mais uma vez, a Noruega é um bom exemplo.
Mas, por outro lado, nessa sociedade do conhecimento que a gente está vislumbrando, redução de custo de informação, de tecnologia, redução de custo marginal, internet na logística, internet na energia, fala smart grid internet. Como a gente fala de smartphone, telefone esperto, inteligente, está sendo utilizada a internet até para energia, ligação de internet com energia. Então, o futuro tem muito mais a ver com conhecimento, tecnologia, do que recursos finitos. Eu ousaria até dizer, nós temos que saber como utilizar. Nós temos tecnologia, se usar de uma maneira adequada, nós podemos ter um futuro promissor. E essa discussão, esse debate é muito importante para vislumbrar os próximos anos que vão acontecer aqui no estado do Espírito Santo. Há bem pouco tempo o empresário era visto como vilão, né? Quer dizer, o governo não gostava muito dos empresários. Ah, vocês são exploradores. Quer dizer, essa visão tem que mudar. Quer dizer, quem gera as coisas todas são os empresários. Na verdade, você colocou muito bem, sabe? O que desenvolve um país, uma nação, o que desenvolve um estado é inovação e empreendedorismo. O que o empreendedor faz? Ele busca uma novidade, coloca novos produtos no mercado, novos métodos, processos de fazer negócio e, através disso, oferece novos serviços, novos produtos para a sociedade e emprega as pessoas. E, através dos impostos que os empresários pagam, que existe o serviço público, que existe o governo, o Estado como um todo. Então, até a filantropia é feita em grande parte dos países desenvolvidos, mais pelos empresários, empreendedores, as pessoas que conseguem gerar riqueza. Essa cultura que precisa ser desenvolvida aqui no Brasil, do empreendedorismo, tecnologia de informação, conhecimento agora é de graça. Se a gente olhar o século XIX, o século XX, ficava caro uma educação. Hoje, através dos cursos online, à distância, Universidade de Harvard, Stanford, Columbia, todos eles estão oferecendo cursos de alta qualidade a custo zero. O que a gente precisa é educação. Gostaria até de um desafio. Por que não transformar, fazer como no Chile estão fazendo, da educação da língua inglesa para os jovens, para as crianças de modo geral? Porque essa é a língua que é utilizada no mundo inteiro. Então nós temos que ser um pouco mais pragmáticos e esquecer a ideologia, com o objetivo de atender e atingir objetivos mais pragmáticos e resultados para o bem-estar da sociedade. Porque a parte social, as empresas e empresários também têm a sua responsabilidade, têm o seu papel e podem trabalhar junto com os governos. Estou falando de governo, essa responsabilidade. O governo, até pouco tempo, investiu muito em fortalecer o mercado consumidor interno. Quer dizer, isso chegou no limite, as pessoas já estão vendo que há uma retração, quer dizer, quem tinha que comprar já comprou, quem tinha que se endividou, e não dá para trocar de carro todo ano, não dá para comprar geladeira todo ano, não dá. Então as pessoas já compraram, aquela demanda reprimida já foi atendida. Quer dizer, a tendência agora é o mercado exterior, quer dizer, é preciso voltar a buscar. Os Estados Unidos se recuperando, o senhor colocou, a Europa está se recuperando, e lá fora está um mercado que pode ajudar o Brasil a continuar no seu rumo de crescimento. E isso vai precisar dessa relação dos empresários. Quer dizer, como é que vocês estão vendo esse movimento do governo federal para o mercado interno ou para o mercado externo? Eles investiram demais no interno. Você acha que agora está na hora deles olharem um pouquinho mais para o mercado externo? Bom, essa também é uma boa pergunta. Primeiro que eu acho que foi interessante dar poder de compra, incluir milhões de brasileiros no mercado de consumo. Mas, na verdade, isso não poderia ser feito sem que houvesse investimento em infraestrutura. Os nossos carros vão andar aonde? Que estrada? Que pontes que vão atravessar? Então, quer dizer, exclusivamente olhar para o mercado de consumo, aumentar o poder de consumo, sem que haja até aumento de produtividade, esse é um problema para os próximos governos. Quem ganhar as eleições vai ter que lidar com esse problema, isso está bastante claro. Com relação ao mercado externo, nós temos que repensar toda a nossa política comercial, ser um pouco mais pragmático. O Brasil tem sido um grande exportador de commodities e matérias-primas. Isso parece que é uma herança colonial que persiste. Nós precisamos ousar mais. Ousar mais significa perguntar: quem que compra produtos manufaturados brasileiros? A resposta é bastante simples. Pergunta ao setor de rocha para quem que eles exportam os produtos dele. O mercado americano. Quem está hoje comprando, virou o maior parceiro comercial do Brasil é a China, mas eles querem comprar matérias-primas e commodities. Não tem nenhum problema, não é nenhum pecado exportar, vender commodity, matéria-prima. Mas nós temos que ser mais ousados. Não é só isso que a gente pode pensar. Nós podemos agregar mais valor aos nossos produtos e atingir outros mercados. O acordo com a União Europeia está sendo discutido, temos que voltar a pensar em como que a gente pode se aproximar do maior mercado do mundo, que é o mercado americano.
tá? Porque eles têm uma certa simpatia, assim como os europeus, para os produtos brasileiros, e você está certo. A gente olha para o mercado interno, mas não pode, em hipótese alguma, virar as costas para o mercado externo. Porque por que a maioria das empresas, empresários, pessoas olham para o mercado externo? Porque historicamente o crescimento do mercado externo, do comércio exterior para outros países tem sido muito maior do que o crescimento do PIB. Olha, porque não precisa nem... Se olhar para o Brasil é fácil dizer isso, porque o nosso PIB, nos últimos 2 meses, nós estamos em recessão. Então, mas... a maioria dos países se interessa por comércio exterior porque, historicamente, o crescimento tem sido maior do que o crescimento do PIB, o crescimento interno de cada país. Então, o que você colocou foi muito bom no sentido de que temos que ser mais pragmáticos e rever toda a nossa política comercial, acordos. Será que devemos focar apenas no multilateralismo? Por que não avançar para acordos birregionais? Os empresários já estão alertando o governo em relação a isso. Precisamos mudança, precisamos renovar, olhar para frente, esquecer o que foi feito no passado de erro e procurar novas perspectivas mais otimistas para o futuro que a gente quer fazer para o nosso país. O mercado faz isso, o empresário faz isso. Ele identifica uma oportunidade de negócio, ele vai lá naquele país e fala com aquele empresário parceiro, né? Olha, eu tenho um produto, você precisa, vamos trocar. Só que quando chega na parte do governo, o governo começa a criar empecilhos para que isso se viabilize do ponto de vista do A e do B. Quer dizer, isso que tem acontecido no Brasil ultimamente, que até os Estados Unidos têm reclamado. Nós sempre fomos parceiros, por que vocês pararam de olhar para a gente? Na verdade, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, que os economistas chamam de custo de transação. O que são custos de transação? Custo de você fazer um contato com o fornecedor, administrar um contrato com o cliente, custo de advogado, todos os custos que envolvem interação humana. Hoje eu posso afirmar com muita certeza que os custos de transação estão sendo mais importantes do que os custos de produção. Porque custo de produção existe tecnologia, existe robótica. E o Brasil está sendo campeão em custo de transação. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer empresa que você começa, vai registrar na junta comercial, inscrição estadual, CNPJ, tudo mais, todo brasileiro conhece que existe uma burocracia gigante. Nós precisamos ter coragem de mudar isso, porque lá fora eles já estão mudando. Os outros países estão avançando em relação a isso, entenderam a importância dos custos de transação. Na verdade, um dos custos de transação mais importantes que tem caído é o custo de informação e comunicação. Então, na parte governamental, nós precisamos cobrar, trabalhar junto com o governo para diminuir os custos, principalmente de burocracia. Isso já fala desde o Beltrão, né, que existia um ministério de desburocratização. Mas houve progresso? Eu tenho que ser honesto com vocês, muito pouco. E nós temos que desenvolver uma cultura mais de empreendedorismo, de cultura de que empreendedor faz um bom trabalho, emprega as pessoas, faz bem para a sociedade. Não é vilão não, né? Não, lucro não é pecado. Lucro não é pecado. O lucro é uma recompensa de quem faz um bom trabalho, administra bem a sua empresa e pode, em função desse lucro, reinvestir nos negócios, inclusive em parceria com o governo e infraestrutura. É isso que nós precisamos fazer. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercado dos Negócios, essa conversa, convidá-lo para voltar outras vezes, para a gente bater papo, ótimo, colocar pontos de vista do mercado internacional, da sua visão de empresário, para a gente manter esclarecido o nosso telespectador. Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estarei à disposição de vocês. Ok, muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.